Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus. Gostaria de ler hoje apenas um versículo da Bíblia que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão Mateus, no capítulo 27 e no verso 22. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhes Pilatos: que farei, então, de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Hoje eu gostaria de falar sobre atitude. O tema da pregação de hoje é: o que faremos? Essa pergunta, ela já traz no seu bojo uma atitude daquilo que nós precisamos tomar em relação a alguma coisa. Nós precisamos ser homens e mulheres de atitude. E a maior atitude, a maior ação que nós podemos tomar em nossa vida é do que nós faremos a respeito de Jesus. Porque o que nós faremos a respeito de Jesus indicará onde passaremos a eternidade. A nossa relação na ação que tomamos a respeito de Jesus vai nos mostrar como será a nossa eternidade. Por isso essa é a maior ação, é a maior atitude, é o maior movimento que você precisa fazer em relação a alguma coisa. O que faremos a respeito de Jesus? Porque nós, seres humanos, fomos criados para a ação. Não fomos criados para a inércia. Não fomos criados para a estagnação, para ficarmos parados. Não. Quando Deus cria o homem, ele dá alguns comandos para o homem. Ele dá algumas ações para que o homem faça. Se você for olhar e analisar o livro do Gênesis, você vai ver ali algumas ações que Deus diz ao homem, ao primeiro casal: frutificai, multiplicai, enchei, sujeitai, dominai, comei, lavrai, cuidai. Depois que Deus diz isso, ele dá ainda uma ordem, uma outra ordem. Essa agora de uma forma negativa. Não comei. Dizendo a respeito de apenas um fruto, de uma árvore, de todas aquelas que existiam no jardim. E por fim, Deus ainda dá mais uma outra ação positiva: ajuntai ou casai. Então, só nessa lista que eu falei aqui, são 10 ações, sendo 9 delas positivas e uma delas negativa, para que o homem pudesse fazer ou não fazer em relação a determinadas coisas. Como eu disse, só uma exceção apenas, dentro de um mundo, um universo de possibilidades. Bendito seja o nome do Senhor. O Éden era um lugar de ocupação. O jardim do Éden não era um lugar onde você deitava numa rede e ficava esperando ali o dia passar. Deus ele tinha dado uma ordem ao homem para lavrar e cuidar do jardim. Então o homem ele era ocupado no jardim do Éden. Talvez o pecado tenha penetrado em um momento de contemplação, não sei. Em um momento em que talvez a mulher e o homem estivessem um pouco separados, cada um na sua, e nessa hora a serpente chega e provoca o grande mal que ela provocou. Fato é que isso acarretou para a humanidade maldições que persistem até o dia de hoje. Quando deixamos de nos ocupar
Em Deus e na sua vontade, nós acabamos nos ocupando na vontade do nosso inimigo. Como diz o ditado, o qual eu concordo: mente vazia, oficina do diabo. Isso não é um versículo bíblico, mas é uma verdade fundamental. Quando a mente fica desocupada, o diabo então começa a trabalhar na nossa vida e nós acabamos cedendo às inclinações da nossa carne. E para reverter esse processo, é preciso agir, é preciso ação na direção contrária. A pergunta que Pilatos fez aqui, eu não vou me deter no contexto, desta vez não, histórico dessa passagem, mas apenas dizendo que a pergunta que Pilatos fez é uma pergunta fundamental para a vida. Que farei? Que farei então de Jesus, chamado Cristo, chamado ungido, chamado Messias? Será que eu devo acreditar nele ou devo acreditar em vocês? Ou devo acreditar na turba? Ou devo acreditar no inimigo? A pergunta de Pilatos, ela ressoa em nossa mente, ela ressoa em nossa alma e em nosso espírito. Que farei de Jesus? Eu concordo com Billy Graham quando ele diz, ou dizia, que se Jesus dizia ser Deus e sabia que não era, isso faz dele o maior mentiroso de toda a história humana. Ninguém nunca mentiu tanto, enganou tanto, foi tão ludibriador como Jesus Cristo. Sabendo ser divino, sabendo que não era divino e se fazendo de divino, isso faz dele o maior fraudador, a maior fake news de toda a história. Agora, se Jesus dizia ser Deus e não sabia a diferença entre ser homem e ser Deus, isso quer dizer que Jesus precisava de socorro e ajuda psicológica, e por que não dizer psiquiátrica? Jesus não batia bem da cabeça, Jesus estava meio pancada, por não saber a diferença entre um homem, criatura, e um Deus, criador. Agora, se Jesus dizia ser Deus, e na verdade era de fato Deus, não era fake news, mas era realidade, era o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, então nós estamos diante da maior revelação da humanidade, da maior história de amor, do maior acontecimento, da maior notícia. E nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso. Nós temos que fazer alguma coisa, nós só não podemos ficar inertes, só não podemos ficar estagnados. A notícia de que Jesus é Deus precisa impulsionar em nós uma ação, uma atitude. Bendito seja o nome do Senhor. O reino de Deus é para aqueles que se importam. O reino de Deus é para aqueles que querem agir, que querem fazer alguma coisa para Deus. Quando João Batista começa a anunciar sobre este reino, esse reino que está vindo, a pergunta de todos aqueles que vão ouvir João Batista lá no deserto pregar é essa: que faremos, pois? Note que o discurso de João Batista, ele mexia, na verdade, ele fazia com que as pessoas viessem a se indagar: o que é que eu preciso fazer? Como é que eu devo agir? Qual deve ser a minha ação? Como eu devo me movimentar? Qual deve ser o meu próximo movimento? Quando a multidão foi atrás de Jesus em busca de pão, em busca de peixe, em busca de alimento para suprir as suas necessidades vitais e biológicas, Jesus endureceu o discurso.
Jesus começou a falar sobre quem ele era e o que realmente ele estava, qual era o intuito dele ali estar. E a multidão começou então a perguntar: que faremos? Que faremos? Nesse quesito, no episódio de João Batista, alguns creram e outros não creram. No episódio de Jesus, todos abandonaram Jesus, com exceção dos 12. Ainda mais uma vez, quando Pedro prega o seu primeiro sermão pentecostal da história, o sermão depois da descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, e Pedro prega, cheio da unção do Espírito de Deus, ao final do seu discurso, ao final da sua pregação, a multidão que estava ali em torno perguntou: que faremos, varões e irmãos? A pregação de Pedro impactou tanto aquelas vidas que eles ficaram atônitos, sem saber o que fazer, dizendo: eu preciso fazer alguma coisa. O que é que eu preciso fazer? E Pedro então fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. E aquelas pessoas, aquelas quase 3.000 vidas, se converteram, se ajoelharam diante de Deus, receberam oração, foram batizadas e voltaram cada uma para sua casa, convertidas ao Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A nova vida com Cristo, ela exige de nós uma ação, um movimento, um primeiro passo, um movimento na direção contrária para onde estávamos indo. O Evangelho, ele é um movimento 180, não 360, porque senão você vai voltar ao lugar onde você saiu. Mas 180. Se você está indo para o norte, então você vai para o sul. Se você está indo para a esquerda, então você vai para a direita. E na verdade é que se você está indo para baixo, para o abismo, você começa a caminhar para cima, para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Um voltar atrás, um novo caminho, um novo nascimento. É isso que o Evangelho causa em nós. Nós devemos morrer. O Evangelho deve nos matar. Matar a nossa carne, matar o nosso eu e nos levar rendidos até os pés de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Uma conversão genuína, em minha opinião, ela deve ser medida enquanto nós estamos dispostos a perder e não enquanto nós estamos dispostos a ganhar. Ganhar a Cristo significa muitas vezes perder todo o resto. Então, quando alguém se converte e essa pessoa começa a ganhar muitas coisas, duvide da conversão dessa pessoa. Mas quando uma pessoa se converte e começa a perder daqui e dali, creia que essa conversão, ela é genuína, porque ganhando Cristo, nós perdemos o mundo. E ganhando o mundo, nós estamos perdendo a Cristo. Eu aprendi que a salvação é algo que Deus faz para o homem. E eu sempre vou falar isso. A salvação, ela vem do alto. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, para mostrar que a salvação vem de Deus para o homem, de lá para cá, e não daqui para lá. É algo que Deus realiza para o homem, e eu não estou questionando isso. Agora, a intenção da palavra de hoje, que Deus colocou no meu coração, o que faremos, é de que fazer algo para Deus faz a diferença.
Fazer algo para Deus mostra que nós somos diferentes. Em um mundo de muitos iguais, quando você faz algo para Deus, você é enxergado de uma forma diferente. Davi desejou construir um templo para o Senhor. E Deus gostou da atitude de Davi, tanto que prometeu para ele na ocasião que o seu reinado seria eterno. Porque ele desejou fazer uma casa para Deus, sendo que ele viu que morava num palácio de cedros e de que o seu Deus morava em uma cabana. Esse deve ser o desejo que deve permear o nosso coração. Não é à toa que Davi é considerado homem segundo o coração de Deus. Aquele jovem que levou o lanche naquele discurso de Jesus, onde todo mundo ficou com fome, será que ele não sabia que o lanche dele não seria suficiente para alimentar toda aquela multidão? O que seria um lanche de um adolescente, 5 pães e 2 peixes? Há de convir comigo que o menino era nervoso, né, na boca. O que seria isso diante de uma multidão? Mas aquele menino, ele falou que, olha, o que eu tenho é isso aqui, ó. Dá para Jesus, vê se dá para ele fazer alguma coisa com isso daqui. E isso foi o suficiente para que um milagre se realizasse naquele dia. Um grande milagre. A multiplicação da matéria. E uma outra feita, uma mulher pecadora quis fazer um ato de adoração extravagante para Jesus, quebrando um vaso de alabastro cheio de unguento caríssimo e despejou sobre Jesus um perfume que talvez uma gotinha de um lado, uma gotinha de outro seria suficiente para você ficar o dia inteiro cheiroso. Ela despeja o líquido todo sobre Jesus, causando indignação naqueles que estavam ao redor, dizendo: que desperdício. Mas a atitude dela foi vista por Jesus. E Jesus disse: onde essa história for contada, vai se mencionar a atitude dessa mulher em todos os lugares do mundo, em memória dela. E hoje estamos aqui falando desse episódio novamente. É preciso que nós tenhamos uma atitude em relação a Jesus. O que faremos de Jesus? O que faremos? Não devemos ficar passivos. Não devemos rejeitar, mas devemos abraçar. Devemos construir um templo, que somos nós mesmos, para Jesus habitar. Bendito seja o nome do Senhor. Devemos fazer as coisas na medida das nossas próprias forças, sabendo que o milagre vem de Deus, como fez aquele jovem com aquele lanche. E devemos, por último, adorar a Deus extravagantemente, de uma forma extravagante, de uma forma pura, de uma forma total, completa, plena, porque as pessoas podem até olhar e achar uma esquisitice, mas Deus lá do céu está vendo e está recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero perguntar esse dia, o que é que você tem para oferecer? O que é que você tem para dar a Deus? O que é que você fará de Jesus? O que faremos de Jesus?
Que esta pergunta permeie o seu dia de hoje, que você possa refletir sobre isso, que você possa meditar sobre isso, não naquilo que Deus pode dar a você, mas naquilo que você pode dar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.